Fala galera do G-Fight, Diego Ribas diretamente de Las Vegas, numa conexão com a Flórida, campeão do UFC, campeão do mundo, Alexandre Pantoja mais uma vez no canal. Tudo bom, Pantoja? Tudo ótimo, Diego. Muito bom estar aqui. Notícias de primeira mão, né? É. Vambora. Bom, Dana White confirmou, na verdade não só o main event como o main event, mas o card ali, 7 brasileiros em ação, em Semana Internacional da Luta, International Fight Week. Aliás, foi na Semana Internacional da Luta que você conquistou o cinturão, não foi? Exatamente. Serão 2 anos, né? Não é a mesma data, mas também foi uma Internet Fight Week. Pô, card irado, né? Uma responsabilidade grande aí pra gente. Como foi no 300, como é nos principais eventos, a gente sempre tem muito brasileiro, né, cara? Eu acho que, pô, e acho que a gente até viu um menino falando sobre isso no Instagram lá, que a gente deveria ter uma mídia maior quanto a isso, né. Acho que deveria se popularizar ainda mais o MMA para atingir diversas pessoas, porque a gente é uma potência muito grande mesmo estando muito atrás de muitas coisas, assim, né. A gente tem os russos, que os caras são psicopata desde 5 anos de idade, tá treinando igual profissional, Com o e Urso, chega, né, e chega aí a ser o Makhachev, o Khabib, vence esses caras, né, o Umar. Mas tem a gente também, né, cara. Os americanos, lógico, porque são o país do UFC, né, são um país que faz são wrestlings, né, tem excelência em fazer tudo o que fazem, né, eles fazem muito bem os americanos. Tem um apoio, assim, que, eh, não tem nem comparação ao que a gente tem no Brasil. E mesmo assim a gente é um povo que, pô, tá aí no MMA, cara, é o que eu falo, às vezes nas Olimpíadas a gente não vai longe, não sei o quê, mas no MMA com tudo contra a gente vai ainda sai bem pra caramba, brother. é incrível isso. Eu tenho umas perguntas que eu para te fazer, mas já que você tocou nesse assunto, eu lembrei de um ponto. Eu acho que foi na entrevista com o Tarso Dora que você mencionou, ou foi pra Bia, do Olhar da Luta, eu já Foi não com vou me Dória, lembrar. foi com Tarso. O Tarso, a questão de o Poatan no auge dele midiático e tal, você não via ele em programas de TV, enfim, ou sei lá, a visibilidade que ele merecia, e assim como você. Tá certo que os 2 moram nos Estados Unidos, mas mesmo quando vão para o Brasil. Só que aí, vamos supor, aí quando você vê o João do tênis, ou até o Uhum. Calderano do tênis de mesa, ou qualquer esporte, assim, que não é muito famoso no Brasil, quando tem um expoente, se torna há um boom A midiático. mídia espreme, né, igual Mas é que esse boom midiático, a mídia em si, é também pelo consumo dos fãs. Existe esse interesse em saber quem é o Calderano e por que que ele bateu nos chineses, quem é o João e por que com 18 anos ele é tão bom. No MMA, já houve esse boom, na época do Anderson Silva, e só que o público, a fanbase do MMA, tirando o futebol, é a maior que tem, é maior que vôlei de fanbase, é maior do que acredito, e é um esporte super novo, né. Eu exato. eu acho que a gente talvez tenha passado o surf e o skate, posso estar falando besteira, porque o surf e skate são bem fortes no Brasil também, mas eu acho que a gente tá pau a pau, entendeu. Então, não entendo, né, o surf está sendo muito mais degustado, o skate também, né, e pô, super apoio, né, essa que era uma cena underground, né, e o MMA pode ser visto assim também, né, uma coisa mais underground, mas que já é outros tempos. Eu lembro esporadicamente de ver o Vitor Belfort, né, no SBT, alguma coisa assim, né, Uhum. a gente lembra disso nos anos 90 assim. Mas hoje é um momento, pô, muito mais forte, cara. Aí o pessoal até fala sobre: "Ah, mas tem várias outras mídias, né, fora a televisão", mas a gente sabe que a grande população mesmo ainda vê a televisão, e a mídia que é feita da internet, né, dos veículos de Instagram, YouTube, também são vinculadas à notícia que sai da grande mídia, né, que é aquela, né, que a Globo fala do cara X, aí toda outra mídia vai falar do cara X também. Então eu acho que tem esse apelo muito grande, né. Eu acho que, cara, foi é um ponto legal falar sempre sobre isso. Eu acho que a gente tem que fazer, né, a gente ser mais conhecido e tudo mais, seja pela Globo, SBT, Rede TV, Record, e pelo esse ponto que eu falo, cara, que, né, isso só me iria gerar mais trabalho, né, mais para o pai de família que tem o seu filho no jiu-jitsu, no projeto, isso vai alcançar muita gente, entendeu? É por isso que eu me boto nesse lugar. Mas, Diegão, te falar que eu querer sair da minha casa aqui, ir para o Brasil para gravar, não sei o quê, e fazer é legal por esse pessoal que eu atinjo, mas vai me gerar muito tempo sem lucro nenhum, entendeu. Talvez um lucro depois com a mídia e tudo mais,
mas eu acho que o ponto principal ali é você atingir pessoas que eu fui atingido de projetos, né. Então eu Sim. acho que seria o meu ponto principal, eh o que eu quero dar de volta seria isso, cara, trazer esse negócio de volta, mostrar que a arte marcial é uma saída, que a gente é muito bom no que a gente faz. A gente é campeão diversas vezes do UFC, e mesmo assim ainda falta muito ainda, né. É, mas às vezes eu fico pensando sobre isso. Por exemplo, você mencionou o skate. O skate tem uma fanbase boa, assim, mas para atingir a grande massa, é muito esporádico, né. Teve a época do Bob Burnquist, e agora é a Raíssa, a fadinha que é Sim, uma pô, e tá indo pô, tá no Tony Hawk agora, né, muito maneiro. ela é um absurdo midiático, cara. A Nike lançou uma linha, tem um tênis Raíssa, cara. No É, cara, MMA a gente e é não até vê, engraçado isso, não você tem um também não tênis vê John a Jones. Adidas, né, tudo bem que agora o UFC tem um contrato com a Venom, mas eu acho que já é acho que o Moreno tem da Puma, né. Acho que o Adesanya talvez tenha ainda ou não tenha mais, mas de vez em quando você ainda vê isso, mas acho que ainda falta mais, cara. Eu acho que a gente tem muito espaço, né, Adidas, Nike também, a Adidas tá, né, se reinventando, a própria Reebok pegar um atleta, eu não sei como é que é feito isso, não sei por que que os atletas de MMA não são tão valorizados, agora botando num ponto global, assim, né, É. de marcas, sabe, eu acho que isso tudo, contribui para o esporte, né. Eu lembro que a Reebok ela teve, eu até tenho esse tênis, era um tênis do Conor. Eh, mas aí eu tô indo longe, até saindo da pauta contigo, já que a gente entrou nesse tema. O Conor foi o grande expoente, só que o Conor teve problemas judiciais, já foi preso, tacou a cadeira no negócio do Khabib, no ônibus. Isso talvez pese, assim, que o Ah, grande com nome certeza, a gente sabe, né. acaba acho que Mas pesando. é engraçado, né, porque, o mundo pede o underground, o mundo pede que as pessoas sejam mais verdadeiras, mais simples, mais, né, e quando, né, claro que eu não tô batendo palma pra maluco aqui, né, do Conor e tudo mais, mas eu acho que, já quebramos esse paradigma que MMA é uma coisa de violência, não sei o quê, né, a gente mostra a todo momento isso, quando acaba a cada round que acaba, a gente mostra o quanto que o atleta de MMA, eh, se identifica com o outro, sabe, que se, né, tipo, tem um respeito muito grande pelo outro, né. É muito difícil de 2 caras sair na porrada e não sair amigo depois dessa aí. É verdade, é verdade. Esse respeito eu acho que é uma característica incrível do esporte. Bom, lembrei agora que eu assisti Long Story Short, Yeah. Gostou, que Diegão? bom, muito bom, cara, muito bom, muito bom. Eu gostei muito da produção dos meninos, bem feito, tudo bem Você encaixadinho ali. gostou de gravar? Foi interessante, foi uma equipe bem jovem, bem maneira, geralmente eu não gosto não, mas, eles foram bem legais, foram interessantes com a Gabriela, e quando eu vi que era um projeto legal, eu me joguei de cabeça, acordei 6 horas da manhã para fazer a gravação lá na água e tudo mais. Mas, eu acho que isso tudo me motivou ainda mais para eu vencer o Asakura, né, que era um mês antes da minha luta, né. Farroupilha falando pra caralho, mas eu tocando o barco, foi uma semana bem agitada, mas eu acho que potencializou, sabe, Diego. Eu acho que no momento da minha vida eu tenho ainda, graças a Deus, fazendo boas escolhas e acreditei nesse projeto e ficou super maneiro o produto ali, né. Não só o meu, vi o do Caio também, falta ver o da Virna e do Michel, mas fizeram muito bem e é o que a gente tem que ter, né, a gente tem que ter essa isso essa mídia em cima, né, que é o próprio UFC, né, e isso é uma parada, por isso que eu falo, quando é um projeto dessa forma, eu me joguei realmente, a gente gostou muito de trabalhar, apesar de que a gente grava ali 5 horas, o material todo vai ali ao ar 10 segundos, né. Ah, mas aí não tem o que fazer, né, aí tem que, na hora da edição, tem que É o tornar o show mais, business. tem que fazer o mais midiático possível. E a edição é isso, mas eu gostei muito do produto, cara. Não só do Long Short Story, mas eu gostei muito também de uma entrevista, eu até te mandei mensagem sobre isso, quando você falou com o Parrompinha e com o Moicano, mas é que ali estava muito em casa, né, era o Parrompinha e o Moicano. Hã, É, é a gente se solta mais. É que é isso. Diego, eu tento não falar palavrão, sabe, eu acabei de soltar um palavrão agora, eu sou pai, sabe, eu e Gabi, a gente fica muito na dos meninos, entendeu. Eu só falo palavrão quando eu tô jogando videogame, o resto eu tento sempre manter uma linha boa. Mas eu acho que, bom, para os fãs, eu acho que é justamente isso que Então, eles Diego, querem eu vou acessar. puxar esse gancho aí, olha só que coisa engraçada, você vê
o Jean, o Carlos Prates, como eles têm se lançado, claro, a forma que eles lutam, assim, é muito boa, mas como eles se expõem também, isso gera uma mídia muito maneira. Só que, eu não posso que eu não os fãs não podem querer que eu seja o Jean ou o Carlos, entendeu? Eu acho que cada um tem a sua linha, sabe. Eu sou essa é uma linha diferente, né, eu tenho a Gabriela, que a gente já tem 2 filhos, a gente construiu muita coisa, a gente ralou muito para chegar onde a gente chegou, e eu sempre vejo a minha parceria com ela, a minha equipe, Parrum para Macarrão, então eu sou um cara desse formato, né. Eu não posso começar a chegar agora e começar a latir do nada, o que eu Não, acho lógico. só quando o Jean chegar, aí a gente late. Não, sem dúvida alguma, nem era esse o ponto que eu estava mencionando, e eu concordo com o que você falou, você tem que manter a sua característica. Mas ter acesso a algumas histórias, por exemplo, no Long Story Short, lá que você Uhum. fala que teve problema quando jovem, chegou aí numa reunião lá da FEBEM, tomou um esporro e tal, ou no Overdogs lá com o Parrumpinha e com o Moicano relembrando histórias do que fez e como era. Eu acho que esse tipo de acesso é muito bom, cara, é muito importante para a construção da sua imagem, e é muito bom ter acesso a você falando desse jeito, assim, porque às vezes numa coletiva de imprensa não tem nem como, não cabe naquele momento, sabe. Sim. Mas, É, mesmo assim eu ainda recebi muita crítica por expor quem eu era, sabe. de quem? Porque não, tipo, crítica de que eu falava que, eu era brigão, né, eu brigava na rua, tipo, uma criança que teve uma briga, né, de pais separados, não sei o quê. Então essa foi a minha verdade, tá ligado. Eu era o menino que ficava na rua, que, sabe. Enfim, várias coisas assim mas assim, eu acho que é legal o pessoal, as pessoas entenderem que eu hoje entendo muito isso, quando alguém fala pra mim vítima da sociedade, óbvio que eu não vou, generalizar, porque a gente sabe que muitas coisas são distorcidas, mas eu entendo o que que é uma vítima da sociedade, uma pessoa posta né, e porra, com 14 anos, assim, velho, eu acho que é a pior fase de meus filhos estão chegando agora, sabe. A gente é muito impulsivo, a gente faz tudo sem pensar, sabe. É muito ao extremo tudo, então eu nunca tive uma figura, né, muito forte paterna, meu pai do meu lado me mostrando o que que é certo, o que que é errado, não tinha, né, eu tinha a rua, né, o que que me mostrava ali. Mas aí, pô, você vê a pessoa que eu me tornei, sabe, eu acho que as coisas que eu defendo hoje em dia foram moldadas nesse menino que, né, brigava na rua, estava buscando o seu lugar, né, não sabia a quem me apegar, e tiveram várias figuras, né. E é maneiro, porque sempre tinha aquele cara que eu olhava assim, eu olhava: "Pô, esse cara é irado, assim, quando eu crescer eu quero ser igual a esse cara", né. Cara, Diego, hoje eu sou o cara mais foda que, tipo assim, eu planejei ser, eu sou muito mais foda que os caras que eu queria ser, então, por ser quem eu sou, o pai que eu sou, o marido que eu sou, sabe, o amigo que eu busco ser, é, e pô, cara, feliz pra caramba, eu venço na luta mesmo. Eu acho que tipo assim, pelo meu estilo de pessoa que eu sou, eu sei que e como eu venci esse cinturão da forma que foi ali dentro da grade ali, eu sei que o que vai me jogar pra frente continua sendo ali na grade, não vai ser o que eu falo, não vai ser o que eu visto, e por isso que eu continuo treinando doído demais, porque eu vi até um atleta falando isso, eu esqueci quem foi, um atleta do jiu-jitsu, do quanto que sabe, o esporte de alto nível te gera danos, entendeu. Você se manter no topo durante tantos e tantos tempo, o treinamento que é muito doído mesmo. Sem dúvida. Essa consistência de cima e isso é até um ponto que eu já queria conversar contigo, vou adiantar, pular para frente. Eh, Chegar no UFC é muito difícil, se manter no UFC é mais difícil ainda, ser campeão é muito para poucos, mas defender o cinturão repetidas vezes, criar um legado, é para muitos, é muito pouco o número de atletas que é capaz de fazer isso. Você chegou nesse panteão, você tem 3 defesas, vai para sua quarta defesa, só f porra, é só evento pay-per-view dos grandes Las Vegas aqui virou sua segunda casa. Eu imagino que você sempre quis chegar a esse ponto, mas dá pra dizer que de alguma forma você foi mais longe do que você visualizou em algum momento da sua Pô, carreira? Porque demais. é muito difícil, todo mundo quer ser o fodão, mas é muito difícil chegar lá e Não, tá maluco. Diego, eu nunca sonhei com o cinturão do UFC, eu sou um cara muito pé no chão, cara. Eu fui sonhar com o pé no chão no cinturão do UFC, eu fui ver que era capaz, depois de eu 3 anos aqui na América Top Team, eu falei: "Não, pô, eu sou bom o suficiente", porque
A minha vida sempre foi muita cobrança, cara. Eu sempre tive muito pouco, então, eu fazia mais do que devia fazer, não só no treino, né? Porque o treino era um caminho, só que o outro caminho era eu me manter saudável, buscando meu sonho o tempo todo. eh, mas nunca sonhei. Ainda continuo, tipo, sem acordar para a realidade. É assim que eu vivo, sabendo que, não sou campeão de nada, cara, sabe, é um mantra, assim, porque eu não posso claro que eu chego na academia, todo mundo chama: "E aí, campeão? E aí, campeão? E aí, campeão?". Todo mundo fala pra mim: "E aí, campeão? E aí, campeão? E aí, campeão?". E, cara, é um título muito forte mesmo, porque, ainda mais dentro da América Top Team, é alguma coisa que eu sabe, é um objetivo de todo mundo que tá ali dentro. E, pô, cara, a América Top Team é muito sinistra, irmão, só tem cara brabo, pessoas querendo chegar, sabe, nesse cinturão. É uma grande responsabilidade, mas é o que eu falo, cara, eu tenho que mostrar que eu sou campeão dia 28 de junho agora, né, contra o Kaikara France, um atleta duríssimo, que eu já enfrentei também. E, cara, puxando o gancho como você falou, hoje em dia é muito mais difícil se manter campeão do UFC, né, a gente tem atletas de todo lugar do mundo, de todos os eventos. Tudo muito mais rápido, né, então, se tem um cara chegando bem, ele vai lutar pelo cinturão, então manter esse cinturão realmente é muito difícil. Eu tenho a sorte de já ter enfrentado por quase todo mundo da minha categoria, muito bem, né, eu fico pensando: "Pô, é o Kai Kara France, mas poderia ser o Manel Kape também, um lutador que eu já enfrentei", né, mas, pô, é isso, né, Diego, segunda casa Las Vegas de novo, pay-per-view irado, tô felizão com esse pay-per-view, vai dar se Deus quiser, vai dar alô na conta bancária vai aumentar. É isso aí. Porque hoje em dia tá difícil vender pay-per-view, a gente que é do business sabe disso, Uhum. pelos streams piratas que tá tendo, link, site, tudo. Então o UFC acho que, né, tá buscando aí, mas eu tenho certeza que esse é um evento aí que ninguém vai deixar de ver. Essa luta Esse principal, né, não só a minha, mas a principal ali, o Charles e o Topuria, eu vou querer sair dali direto pra ver essa luta também, porque que caraca, acho que o Dana White é foda mesmo, cara. Essas lutas que se casaram aí, foram sensacionais, né, o você ficou feliz Topuria, de ter o você ficou feliz de ter o Charles com mesmo lutando? certeza. Eu fico um pouco tenso, né, porque é muita gente, né, tô digerindo isso, né, mas, tem o Renato que vai lutar antes de mim também, então, o Parrupinho acho que é a primeira vez que ele não, ele já fez 2 cornes já. Mas vai ser uma coisa bem intensa, né. A gente tem o PFL também, com alguns lutadores nossos, que é um dia antes, né. Mais uma vez o Parrupinha vai se dividir em 2, tá se preparando para isso também, vai ser uma coisa bem grandiosa, né, a gente tem que estar todo mundo muito preparado, muito bem alinhado, para poder viver muito bem esse final de semana que vai ser uma loucura. Sem dúvida. Kai Kara France, vamos lá. Primeiro, essa luta tinha sido ventilada, eu vi no Instagram, diversas contas publicaram, se eu não me engano era para abril, eu acho que no card de maio. Isso foi verdade? Chegou a ser negociado para essa luta? O quão próxima ela teve de ser fechada para abril? E o fato de lutar em junho, sendo que você lutou em dezembro, é o tempo de descanso perfeito? Gostou dessa data? É, então Não tô te tá em ouvindo. abril, né, mas eu queria lutar em Miami, né. Tá me ouvindo agora? Tô. Então, eu muito bom, entendeu. É que eu busquei ele no ponto de ônibus que é do lado de casa aqui. Vê isso, absurdo. Eh Então, Miami, eu queria lutar em Miami, eu me ofereci, falei que: "Pô, eu quero lutar em casa, que vai ser irado", eu, né, moro a 1 hora da arena, assim, menos de 1 hora, então eu queria. Só que aí o card foi se fechando e os acho que entenderam que seria melhor me usar pra International Fight Week, quiseram montar um card bem especial, eh, pra esse ano. E, pô, eu acho que foi muito melhor assim, né, eu tive mais tempo pra treinar, porque em abril ia ficar um pouco, em cima uma coisa da outra. Mas, pô, cara, eu acho que ficou perfeito, o card tá muito maneiro, e eu quero, sabe, pode ser não quero que seja soe como, uma pro Prepotência. ai, uma prepotência, obrigado. Mas
quero lutar agora e quero tentar lutar um pouco mais rápido, né. Eu acho que eu tenho que aproveitar realmente o treinamento que é fogo, sabe, Diego? A gente para e 2, 3 semanas você já tem que voltar, lá atrás, entendeu? Então eu acho que tem que tentar me manter bem ativo, com bastante energia. Claro que o corte de peso sempre é um fator ali determinante, né, para nossa volta de que você corta o peso, depois faz uma luta, né, com todo o seu poder ali, então você precisa realmente de um tempo para se estabilizar novamente, mas acredito, né, vou tentar manter isso aí. Tava olhando, cara, em 1 ano eu fiz 5 lutas, né, bem no meu começo, assim, eu estava olhando minhas lutas antigas, assim, eu fiz 5 lutas em um curto, período de tempo, e eu acho que eu consigo fazer isso de novo. Beleza, você quer voltar a ser mais ativo, então os fãs adoram, o Parrompinha vai ficar mais grisalho ainda, tá. É, Ah, cara, o ele ca é o melhor do mundo por uma razão, né, ele é muito sinistro, exatamente. cara, o Parrumpa e ele continua melhorando, então eu só agradecer esse cara, todo final de semana tem um evento, então eu trabalho com caras muito bons, cara. Você conhece bem ele, né, o Macarrão, né, o VV, o Anderson França, sabe, muito bem abençoado ali, pô. O Anderson França, eu conheço ele, é o que eu falei, ele é um dos caras que eu mais conheço há mais tempo, porque acho que segunda, terceira luta de Muay Thai eu fiz na academia do Anderson, lá em Friburgo, isso em 2006. Então, eu fui o único atleta de fora que ganhou dentro da academia dele. Ele me conta isso e foi uma parada muito maneira. Então foi uma época do Muay Thai, assim, onde eu vi o Marlon e o Edson, né, como verdadeiros campeões já naquela época, que eles eram multicampeões de Muay Thai. Eh, e aí ter ele também no meu corner, sabe, que me remete esse meu passado do Muay Thai e tudo mais, então sou muito abençoado por ter ele, o Macarrão, né, que eu falo que é quase como um pajé ali. Sempre me abençoando com a energia dele, que é muito boa, ele é um cara muito leve, muito coração muito puro, então, eu gosto de estar com esses caras do lado e o Farroupilha realmente a gente vê que ele é um líder nato, ele é um cara ali que, tá pronto para fazer o seu atleta vencer de como tem que ser, né. Kai Kara France, vocês lutaram já fa piscamos e já faz quase 10 anos da primeira luta. Quase 10 anos. Foi 2016, imagino que muita coisa mudou, os 2 atletas são diferentes, evoluíram. Tem muita informação a ser tirada daquela primeira luta? Eh, Deu uma pipocada no seu áudio, mas acho que eu entendi. Eu acho que, tipo assim, nós 2 evoluímos bastante, né. Eu quero acreditar que eu evolui mais, né, tanto que eu sou o campeão agora, né. Mas eu digo por eu ter vindo para América Top Team, acho que essa evolução é muito nítida em mim. Eu viro um atleta, né, eu era um lutador e virei um atleta lutador agora, então, é uma evolução muito boa dos 2. Ele tem um poder de nocaute muito bom, uma defesa de queda muito boa, o que é um jogo interessante, né. Vai ser uma combinação interessante, porque eu gosto de jogar no chão, mas eu também gosto de trocar, então, e eu venci ele, cara, 10 dias após vencer o Breno Moreno, né. E quando eu lutei com ele, eu estava com um corte no olho, então isso tudo fez com que eu não quisesse entrar muito no em fight com ele, eu sabia que ele pegava bem, e fiquei com medo de tomar um outro corte, né, cortasse, e o sangue acabasse fazendo ele vencer a luta. Então eu lembro que eu acho que eu não tomei quase nenhum soco dele nessa luta, eu fui muito estratégico e, né, e venci ali sem tomar um dano maior, onde eu já estava machucado, né. Mas, cara, é muito legal voltar e ver esse TUF e ver que em 10 dias eu ganhei uma vez do Moreno, que é o ex-campeão, e agora do Kai France, que, né, vai ser o desafiante. Então, eu acho que é uma história, cara, minha história é muito, eu sou um grande fã dessa história aí, que, né, em 10 dias fazer o que eu fiz ali no TUF, que foi o TUF dos campeões, né, pegaram campeões de todo lugar do mundo, foi bem duro. A seleção E daquele pô, a seleção foi daquele maneiro TUF demais. deixa claro que o nível era altíssimo, né. Foi De o único, eu não sei se até a época só foi o único com todos os campeões, né, então não tinha ninguém de bobeira ali, ninguém fazendo gracinha pra ninguém. Foi uma casa muito respeitosa ali, né, todo mundo campeão, todo mundo já com um título mundial, então, cara, foi muito maneiro, né, era como se você pegasse o cinturão do outro cara. Foi o comitê, né, praticamente, que tinha um japonês, tinha o australiano, tinha um africano, foi um formato bem maneiro, eh
E o Kai France, cara, eu acho que ele evoluiu bastante também, é muito mais inteligente, né, eu andei trocando mensagem com ele, isso eu já tô trocando mensagem com o Kai France desde que eu ganhei em dezembro, o Asakura. Ele falando: "Ah, eu sou o próximo, né, eu sou o próximo", eu falo: "Pô, irmão, tomara que seja você, bah". Sempre foi respeitoso comigo, né, eu falei pra ele que ele parecia muito mais perigoso agora que ele é pai de família, né, ele agora tem as crianças, então eu sei que vai ser um atleta mais que tem mais a perder, né. Então, tudo isso já começo a ficar ligado que vai ser um outro adversário, né. E essa questão de construir o legado, não é escolher adversário, é pensar nos nomes. Quanto maior o nome que você enfrentar, melhor, entre aspas, para o currículo que você vai fazer, né. Ao mesmo tempo, se olhar o top 10 da categoria, você já enfrentou quase todos, e venceu quase todos, e alguns deles mais do que uma vez, inclusive. O Kaikara você já enfrentou, tem a chance do KP vencendo o Royval, seu próximo. O Royval você já venceu 2 vezes. É curioso, porque eu mencionei no início da entrevista, o campeão que consegue se manter muito tempo. A maioria dos campeões que se mantém muito tempo sempre tem uma rotatividade de oponente. No seu caso, você está enfrentando atletas que você já enfrentou e já venceu. Teve o Sakura que trouxeram ele justamente para quebrar, esse ritmo. Importaram, né. Importaram para quebrar esse ritmo. Como é que, olhando para o seu currículo, como é que você avalia isso, cara? Você se sente uma falta de renovação ou, no caso, tem muita gente que avalia da seguinte forma: você limpou a categoria antes de se tornar campeão, o que é muito difícil de fazer. Como é que você, imagina, planeja, a construção do seu legado a partir de agora? Eu vejo que ainda há uma certa descriminalização com a categoria do peso mosca, porque é uma categoria muito competitiva e é isso se dá ao fato de que eu já ganhei o número um que é o Royval, 2 vezes, o número 2 que é o ex-campeão, 3 vezes, só que esses caras ganham dos outros, então isso mostra a competitividade dessa academia, estava dessa divisão. Categoria. Você vem o japonês estava vindo num hype, o Tatsuro, e foi lá e o Royval ganhou dele. O Almiral Base estava vindo num hype legal também, ganhando de todo mundo, o Moreno foi e mostrou que as coisas são diferentes. O Erceg veio, fez uma luta boa comigo, achou que estava bem, pum, caiu pro Kai Kara-France, caiu pro Moreno, então é uma categoria com, sabe, uma habilidade muito alta, principalmente o Moreno e o Royval, cara. O Parrumpa sempre fala das habilidades do Royval. Você tem o Manel Cap também, que, pô, é um cara que dá show na luta. Só que ainda há essa descriminalização da categoria. Hoje em dia é muito melhor do que há tempos atrás. Hoje em dia é o que a gente fala, hoje em dia todo mundo conhece a categoria, conhece pelo nome, o Moreno, o Royval, o Cap, Kakara France, todo mundo sabe quem é quem, entendeu? Eh, e cara, e é louco, porque o Cerrudo subiu de categoria, ganhou lá, né, o Flyweight mostrou que ganhou do Bantamweight também, né, o Kai Kara France nocauteou o Garbrandt, o Davidson Figueiredo subiu também agora, fez lutas interessantes lá em cima, né, venceu 3, perdeu agora a última luta dele. E você vê como a gente é competitivo, entendeu. Então, eu acho que ainda há uma discriminação, mas, eh, pô, Diegão, só fico feliz pra caramba, sabe, porque mostra tudo que eu passei valeu a pena, essa maturidade que eu cheguei hoje em dia, sair na porrada com muita gente. Aí sabe o que acontece? Quando o cara chega ali e fala: "Não, você vai lutar com o cara do seu peso", pô, eu saí na porrada com tanta gente maior que eu, irmão, com tanta gente maior que eu. E quando o cara fala: "Ah, irmão, tem que bater o meu peso, então tá tranquilo", sabe. Então isso me dá uma segurança, saber pelo que eu luto, o que que eu faço. Mas como eu te falei, né, já são anos e anos aí, eu tô fazendo quase 20 anos de profissional, e sem pegar atalho, né. Campeão do Shotô Brasil há anos atrás, fui campeão da RFA, do RFA contra o Legacy, do TUF. Então eu acho que eu fiz sabe, essa minha bagagem me dá muita segurança hoje em dia de tudo que eu faço, sabe. Hoje em dia o que eu falo, se foi difícil chegar e para manter, para mim tá um pouco mais tranquilo, porque o que eu tenho hoje em dia, o que eu posso usufruir hoje em dia, eu jamais imaginei. Hoje em dia eu pego 2 fatias de queijo na geladeira, entendeu. Então, quem viu o documentário entendeu, né. Sim. Inclusive impressionou a sua gata, né, sendo campeão do mundo. Essa frase pica demais. Bom, hã, eu acho que é justamente isso que eu queria falar com você, cara, deixar claro aí para os fãs, Alexandre Pantoja, quarta defesa de cinturão.
Para finalizar, o meu principal ponto é: existe essa história de experiência em ser campeão? Porque vai ser um card de pay-per-view, vai ser serão 5 assaltos, promoção, o evento maior, talvez o Kaikara não esteja acostumado, digamos assim, a isso, e você já está? Você sente essa evolução fora do octógono, essa evolução de bastidores desde a sua primeira luta com o Brandon Moreno valendo cinturão até agora? Você acha que você está mais preparado para enfrentar o circo todo do que ele? É, eu vou falar meio que na terceira pessoa, né, o Alexandre Pantoja, assim, né, o que eu quero dizer é que, tipo assim, quando eu fui enfrentar o Moreno a primeira vez, como desafiante, eu sabia tudo que eu passei para chegar naquele momento ali. Então, quando eu vou enfrentar alguém agora que tá vindo nesse momento, que eu já passei, que era tudo à prova ali, eu sei pelo que a pessoa tá lutando, entendeu? Porque eu já lutei por esse quesito também. Hoje em dia eu tenho a experiência realmente, eu acho que ajuda, né? Você ter vivido tudo que você vai viver novamente ajuda muito. Você já sabe o que você espera. Eu digo até a semana da luta, né? Você sabe que vai ser bem intensa, você sabe que, né, a luta vão ser 5 rounds, você sabe que vai ter todo aquele brilho, aquele glamour maior que a gente quer, que a gente busca isso. Eu amo viver isso. Eu me sinto muito privilegiado de viver isso. Mas eu acho que, eu tenho isso que me ajuda, mas ele tem o que ajuda ele também, que é essa primeira vontade, sabe, essa vontade de você construir tudo que você fez para chegar àquele momento. Então, eu vou com a experiência de campeão, mas com o desejo de um desafiante. Fala bem, fala bonito. Alexandre Pantoja, manda um recado, prometo que eu só volto a falar com você mês que vem, na Semana Internacional da Luta. Manda um recado para os Olha, fãs, a GFAT, o que a gente pode esperar de você? O que ainda não porra. foi dito nessa entrevista que você quer dizer para eles? Não, como sempre, eu só tenho a agradecer os fãs da G-Fight, os seus fãs, os caras que acompanham a gente há muito tempo, que gosta de, né, desse assunto sincero que você sempre traz pra gente, né, eu pelo menos fico muito à vontade falando com você, consigo, expor bem o que eu quero e ser bem o que eu sou, né, cara. Só agradecer, o pessoal sempre dá força, sempre bota a gente pra cima, é o que a gente precisa pra continuar, botar mais um cinturão aqui, se Deus quiser. Então, te vejo daqui a um mês, irmão. Fica com Deus aí. Abraço.